Irmãos, esta palavra This word que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã that I would like to share with you this morning é algo que Deus colocou no meu coração esta semana. is something that God put in my heart this week. Nesta semana, This week, eu tive uma experiência, I had an experience, e se vocês me conhecem, and if you know me well, vocês sabem que eu gosto disto. you know that I like this. Eu gosto de transformar I like to transform as experiências que eu tenho na semana the experiences that I have during the week em aprendizados de Deus para minha vida into learnings of God for my life, e compartilhar com vocês. and then sharing them with you. Eu voltava de Muskoka, So I was coming back from Muskoka. fui a Muskoka a trabalho, I went to Muskoka for work, e são 2 horas de viagem, and it's 2 hours there, e 9 horas de trabalho, 9 hours of work, depois 2 horas de viagem de regresso. and then 2 hours back. E quando você está indo para casa, And when you're going home, você só quer chegar em casa, you only want to get home descansar, and né? rest, right? Jantar, Have dinner descansar. and then rest. Mas eu recebo da minha esposa, But I hear from my wife, e ela sempre faz isto, and she always does this, a listinha de compras para passar no supermercado. the list of groceries that I need to get from the grocery store. Ela sempre faz isso nos dias que eu estou mais cansado. She always does the days that are Não most sei o tired. que ela tem contra o meu I don't descanso. know what she has against me. E aí, então, But then, eu, como marido obediente, as an obedient husband, eu fui ao supermercado. I went to the grocery store. Fiz a compra. I got the stuff. Quando eu estava saindo, When I was leaving, estava colocando o carrinho no lugar dele. I was putting the cart where it belonged, Então eu escutei uma voz atrás de mim. and I hear a voice behind me. E a voz falava assim: And the voice said, "Fala, pastorzão." "What's up, pastor?" Aí eu virei que aquela voz era conhecida. So I turned, that voice seemed familiar, E então era um irmão que eu já não via há muito tempo. and it was a brother that I hadn't seen for a long time. E ele brincou comigo. And then he played around with me. Ele falou assim: "Esse pastor é brabo. And he said, "This pastor is brave. Além de pastorear a igreja, Beyond pastoring a church, trabalha na construção civil." he works in construction." Me deu um abraço e falou: "O senhor é um dos meus." And he hugged me and he said, "You're one of Tenho mine." muito respeito por isso. I respect that a lot. E eu dei um abraço nele, fui para And then I casa. hugged him back and I went home. Mas quando eu liguei o meu carro e estava indo para casa, But when I turned my car on and I was going home, eu me lembrei de outro irmão it reminded me of another brother que não falou comigo, mas falou de mim, that didn't speak to me, but spoke about me, que eu não era um homem de Deus, that I was not a man of God, porque eu trabalho, não fico só na igreja. because I work full-time, I work and I don't stay full-time at church. Aí eu fiquei pensando, So I started to think, para um, for one eu sou homem de Deus, of them, I'm a man of God, porque eu pastorei e trabalho. because I pastor and I work. Para outro, For the other one, eu não sou, I am not, porque eu trabalho e pastoreio. because I work and I pastor. Não dá para entender o povo. I can't understand. E eu fui pensando isto. And I went home thinking about this. E depois que eu me despedi daquele irmão e fui pensando, eu me lembrei desta And situação. after I said bye to him, it reminded me of this situation. E naquele inter do supermercado até a minha casa, And on the way from my house from the grocery store to my house, eu me lembrei deste texto da Bíblia. it reminded me of this verse in the Bible. E eu então fiz essa seguinte pergunta para mim: And then I asked myself this question. que tipo de pastor eu sou? What type of pastor am I? Que tipo de pastor eu sou? What type of pastor am I? E eu cheguei à conclusão, And I got to the conclusion, e por isso eu quero aqui hoje diante de vocês and before you today here, I want compartilhar com vocês to share with you aquilo que Deus falou comigo, what God spoke to me about aquilo que eu falei para Deus. and what I told God. Por isso que eu estou chamando esta pregação So that's why I'm calling this preaching de o pastor que eu tento ser. of the pastor I try to be. E eu estou muito à vontade de estar com vocês, And I'm at home here with you porque vocês são a nossa igreja. because you are my church. E com vocês eu posso falar coisas And with you guys, I can tell you things que em outras igrejas eu não posso falar. that in other churches I cannot. Estão preparados para ouvir? So are you ready to listen? Estão preparados para ouvir? Are you ready to listen? Eu sei que eu não sou o pastor que vocês queriam que eu fosse. So I know that I'm not the pastor that you wanted me to be. Na verdade, irmãos, eu nem sou o pastor que eu gostaria de Actually, ser. I'm not the pastor that I want to be. E eu quero ler com vocês a palavra de Deus nesta manhã, And I would like to read the word of God with you this morning, porque veja bem o que a palavra de Deus because notice what the word of God diz says para os pastores. to the pastors. Vamos lá, 1 de Pedro 5, 1 ao 4. So let's go. 1 Peter 5 from 1 to 4.
Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunhas das aflições de Cristo, e participantes da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Esta é a palavra que eu me lembrei. This is the word that reminded me. Como eu estava dizendo, And as I was saying, eu posso não ser o pastor que vocês gostariam que eu fosse, I may not be the pastor that you would like me to be, mas eu sou o pastor que Deus chamou para estar com vocês. but I am the pastor that God called to be with you. Eu posso não ser o melhor pastor, e eu estou seguro que não sou. I may not be the best pastor, and I'm sure that I'm not. Porque depois que eu tive aquela conversa com aquele rapaz, Because after I had that conversation with that guy, e isso ficou assim no meu coração, and this stayed in my heart, eu fiquei pensando nisto. I started to remember this. Veja bem, irmãos, So notice, eu tenho mais ou menos 55 anos dentro de igrejas. I've been inside of churches for about 55 years. 55 anos. 55 years. Muitos deles como ovelha Many of them as sheep, e muitos como pastor. and many of them as a shepherd. Então fiquei pensando como ovelha. So I started to think as a sheep. O pastor Wagner Pastor Wagner, é o pastor is he the pastor que a ovelha Wagner that the sheep Wagner gostaria que ele fosse? would like him to be? Será? Será que a ovelha Wagner Maybe the sheep Wagner, estaria satisfeita would he be satisfied em ser ovelha do in pastor Wagner? being the sheep of the shepherd Wagner? E a resposta é: And the answer is, claro que não. of course not. Claro que não. Of course not. Porém, However, veja bem comigo, igreja. please pay attention. O Wagner ovelha, The sheep Wagner, como nunca fez com nenhum dos seus inúmeros pastores, as he never did with any of his pastors, ele certamente faria algo he certainly would do something para melhorar o ministério do Wagner pastor. to make the ministry of Pastor Wagner better. Para que o Wagner So pastor that the Pastor Wagner pudesse, may pelo menos tentar, perhaps try ser a ovelha, to be the sheep, ser o pastor, perdão, be the shepherd que o Wagner ovelha deseja. that Wagner the sheep desires. Como um flashback, And as a flashback, passou o nome de alguns pastores que eu tive na minha vida. a few names that I had as pastors in my life went by my Homens mind. santos. Holy men. E eu comecei a chorar And I started to cry de lembrar desses homens. because I remembered them. Homens que marcaram a minha vida. Men that marked my life. Ensinamentos que eles me deram. Teachings that they gave me Desde a minha infância. from my childhood. Homens santos Holy people com os quais os meus pais se identificaram. in which my parents identified themselves with. E eu comecei a escrever. And I started to E write. comecei a escrever, I started to escrever. write and write and write. E não parava de And I escrever. couldn't stop writing. E por isso está aqui isto. And that's why this is here. Agora, você veja bem. So now, Eu me lembrei do meu primeiro pastor, por exemplo, I remember my first pastor, for que me example, pediu que orara em público. that asked me to pray in public. As minhas pernas tremeram. My legs shook. Eu era uma criança. I was a child. E eu orei diante da igreja. And I prayed before the church. Eu me lembrei do meu primeiro pastor, I remember my first pastor. que ele me disse And he said, que eu seria um pregador. I would be a preacher. E eu falei para ele: And I told him, eu? me? Jamais. Never. Me lembro do primeiro pastor I remember the first pastor que eu vi a sua ordenação pastoral. that I saw his pastoral ordinance. Que coisa linda. Beautiful thing. Jamais vou esquecer. I'm never forgetting. Eu tinha talvez 12 anos de idade. I was probably 12 years old. Me lembro do culto de ordenação daquele pastor. I remember the service where he became a Eu achei pastor. aquilo tudo muito bonito. I thought that was all beautiful. Aquele pastor That pastor marcou muito a minha vida marked my life e a vida da minha and the família. life of my family. O nome dele era Enos Dias Pereira. His name was Enos Dias Se Pereira. você é da região de Patinga, você o If conhece. you are from Pachinga, you may know him. O pai do pastor Enos Pastor Enos' sonhava em father, ter um pai pastor, he dreamt of having a pastor who was a father who was a pastor, mas ele nunca imaginou but he never imagined que Enos o seria, that Enos would be, porque Enos tinha um defeito físico. because Enos had a physical
defect. E de toda a sua família, And from his whole family, ele foi o único que quis ser pastor. he was the only one that wanted to be a pastor. Aquele homem That man que mancava muito, that that limped porque ele a lot tinha o pé torto, because he had a foot, his foot was crooked. ele me ensinou demais. He taught me so much. Me lembrei do meu pastor querido que se chamava José dos Anjos. I remember my beloved pastor, his name was José dos Anjos. Ele era nordestino. Cadê os nordestinos? He was from a region in Brazil. Ele era nordestino. He was from the Nordeste in Brazil. Aquele homem marcou a minha vida. And that man marked my life. Porque depois de estar quase 6 anos fora da igreja, Because after being for almost 6 years outside of the church, em um tempo onde eu experimentei tudo que o mundo podia dar, in a time where I experimented everything that the world may give me, em um tempo que eu era viciado em drogas, in a time where I was addicted to drugs, mas depois que eu me casei, but after I got married, eu me reconciliei com o Senhor e com a igreja, I reconciled with Jesus, with God and the church. e eu e minha esposa e minha filha voltamos para a And igreja. me and my wife and my daughter went back to O church. pastor José dos Anjos, And Pastor José dos a gente Anjos, chamava carinhosamente de reverendo, né? we called him Reverend. Aquele homem me ajudou muito. That man helped me so much. Aquele homem foi muito importante. That man was extremely important. E eu fiquei pensando assim: And then I started to think, meu Deus, eu gostaria de ser como ele. my God, I would love to be like him. Eu gostaria de ser como esses I pastores. would love to be like these pastors. Mas eu não sou. But I'm not. Eu não sou como eles. I am not like one of them. Sabe, depois que eu voltei à comunhão com a igreja, juntamente com a minha esposa You know, after I went back to the community of the church together with my wife e a minha filha, and my daughter, aquele pastor foi usado de uma maneira tão sábia. that pastor was used in such a wise way. E hoje eu fico pensando: And today I start to think, puxa vida, por que eu não sou como ele? man, why am I not like him? Ele era um grande exemplo. He was a great example. Ele He é um pastor muito melhor do que eu. is a much better pastor than I am. A lista é longa, irmãos. The list is long. E eu lembro de todos. And I remember all of them. O reverendo Antônio Coini Reverend Antonio Coin. foi o meu primeiro pastor no Canadá. He was my first pastor here in Canada. Com ele nós fundamos a primeira igreja presbiteriana do Canadá. With him, we started the first Presbyterian church in Canada. Que homem santo! What a holy man. Ele e a sua esposa, Nilza, Him and his wife, Nilza, irmãos, eu me lembro I remember que eu não falava nada de inglês that I didn't speak a word of English. e eu fiquei com dor de dente 3 dias. And my tooth was hurting for 3 days. Mas dor de dente é dor de dente, né, irmão? But I'm talking about a pain on my tooth. Se tem uma dor que incomoda, é a If there's própria a dor de dente. pain that bothers you, is tooth pain. E eu falei com a minha irmã Nilza And I spoke to my sister e Nilza com o meu pastor. and with my pastor. E eles me deram um abraço. Por que você não falou antes? And they gave me a hug. And why didn't you tell us before? Eles me colocaram num táxi. They put me in a Me taxi. levaram no dentista. They took me to the dentist. A irmã Nilza ficou ali do meu lado, traduzindo o My inglês. sister Nilza stayed there beside me, translating to English for me. Que pastores maravilhosos. What wonderful pastors. Como eu queria ser igual a ele. How I wanted to be like them. Mas eu não sou. But I'm not. O pastor Raimundo Monteiro Pastor Raimundo Monteiro foi um pastor que nós trouxemos para o Canadá para ser nosso pastor. is a pastor that we brought to Canada to be our pastor. Incrível este homem. What a wonderful Como man. ele marcou a minha vida. How he marked my life. O pastor Moisés Aguiar, Pastor Moisés Aguiar, pai dos nossos queridos Abner e Jeter. father of our beloved here, Abner and Jeter. Ele foi o meu último pastor antes de sair do Canadá. He was my last pastor before leaving Canada. E me lembro dele chegando no Canadá jovem. And I remember him getting here to Canada young. E como, apesar do pouco tempo que eu estive com ele, And though I was with him for a short time, como eu pude ver a santidade naquele homem. how I saw his holiness. Como eu queria ser como ele. I wanted to be like him. Mas eu não sou. But I'm not. Eu não sou. I am not. O pastor Antônio, em Portugal. Pastor Antonio in Portugal. Ah, meu irmão, pastor Antônio, se você convivesse com ele. Oh man, Pastor Antonio, if you had a relationship with him. Ele era surdo de um ouvido He was deaf from one ear, e só ouvia 30% do outro. and he only heard 30% from the other ear. A gente tinha que quase gritar para falar We com ele. almost had to yell speaking to him. Eu vi aquele homem I saw that man orar por pessoas pray for e people pessoas serem curadas. and people being healed Uma e outra vez. once, twice, E nós orávamos por ele. and we prayed for him. E Deus nunca quis o curar. And God never healed him. E quando a gente questionava a Deus, And when we questioned God, ele falava, já não ore mais. he said, don't pray A anymore. graça do Senhor me basta. The grace of the Lord is Porque o enough for poder me, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. because his power is perfected in my weakness. Santo homem de Deus. Holy man of God. Como eu queria ser igual ao I pastor wanted to be Antônio. like him, Mas eu não sou. but I'm not. Eu não sou. I am not. Quem sabe eu pudesse ser. Maybe I could be. Talvez o Wagner Ovelha Maybe the Wagner sheep
Quisera ter um pastor como estes, would love to have a pastor like these, mas eu não sou como ele. but I'm not like one of them. Todos eles são muito melhores do que All eu. of them are much better than I am. Pastor Olímpio Bezerra, Pastor Olimpio Bezerra, ele era empresário no Brasil he was an entrepreneur in Brazil, e largou todas as suas empresas and he left all of his companies, e atendeu o chamado missionário em Portugal. and he attended the missionary calling in Portugal. Conheci o pastor Olímpio Bezerra e a sua irmã e a sua esposa, perdão, I met Pastor Olimpio Bezerra and his wife, e fizemos uma equipe enorme de trabalho. and we built a wonderful team of work. Conseguimos começar igrejas em Portugal. We started churches in Portugal. E até hoje temos uma relação muito santa. Until today, we have a holy relationship. Com este homem eu vivi uma experiência tremenda. With this man, I lived a tremendous experience. Tivemos um mal entendido We had a few arguments a ponto de eu sair da igreja dele, me levantar na hora do culto, tomar a minha família e sair da igreja. to the point where I got up from one of the services, took my family, and left the church. Mas meu coração não tinha paz. But my heart was not at peace. Depois eu o procurei. Afterwards, I went Nós looking for him, sentamos juntos, and today we are together. conversamos, We sat down together. nos perdoamos We forgave each other, e continuamos trabalhando por reino and de we Deus. continue then together working for the kingdom of God. Com ele, With him, eu plantei a minha primeira igreja em Portugal. I planted the first church in Portugal. O pastor Leopoldo Mota Pastor Leopoldo Mota marcou demais a minha vida. marked my life tremendously. Foi o pastor He was a pastor que Deus me ensinou that God taught me como lidar com as pessoas completamente diferentes de mim. of how to deal with people that are completely different than I am. Ele deixou o Brasil e foi ser pastor em Portugal. He left Brazil and went to be a pastor in Portugal. E eu jamais vou esquecer daquele grande homem de Deus. And I'm never going to forget that great man of God. Como eu aprendi com ele. I learned so much with him. Na primeira vez que eu preguei na igreja, So the first time I preached at church, num culto de quarta-feira, in a Wednesday service, depois ele me deu um abraço he then hugged me e falou comigo: and he said, você precisa pregar essa mensagem no domingo. you need to preach that message on Sunday. E assim, And then nós desenvolvemos uma relação maravilhosa. we developed a wonderful relationship. Tenho até hoje, I have till today, por todos estes homens, all these men, um carinho muito grande. a great love. E busco, confesso, And I try ter algumas de suas qualidades. to have a few of their qualities. Mas não tem sido fácil. But it hasn't been easy. Com meu pai ministerial, With my ministerial father, Paulo Rezende de Oliveira, Paulo Rezende de Oliveira, talvez eu nunca convivi tão intimamente com um homem mais santo do que ele. maybe I never had a relationship with a more holy man than Ele era this man. carinhoso, He was loving, abraçador, hugging, humilde, humble, sábio. wise. Eu até que tentei ser como ele. I tried to be like him. Até que eu tento, I tried till today, mas jamais serei. but I will never be. O pastor Armando Alducin Pastor Armando Alducin, foi o meu primeiro pastor no México. my first pastor in Mexico. Em toda a minha vida, My whole life, eu jamais conheci um homem tão superdotado na palavra como ele. I never met a man so educated in the Word of God like him. Homem escritor de livros, Writer of books, homem que tem uma disciplina que eu nunca vi. a man who has a discipline that I've never seen before. Até hoje, Till today, ele não faz nada he doesn't do anything antes de estar pelo menos 3 horas com Deus no lugar secreto. Nada. before being for 3 hours minimum with God in his secret place. Como eu aprendi com aquele homem. I learned so much. E até hoje aprendo. Until today, I do. O pastor Oscar Montesinos Pastor Oscar Montesinos, foi o meu último pastor no México. my last pastor in Mexico. Como eu convivi com aquele homem. Oh, I had such a great relationship with this man. Pastor Oscar, antes de ser pastor, Pastor Oscar, before being a pastor, ele era professor de direito na Universidade do Estado. he taught law in the University of the state. Um homem muito sábio. A wise man, Um homem muito sábio. very wise man. E com aquele homem, And with this man, a gente dividiu momentos incríveis. we shared incredible moments. E até hoje nós temos momentos incríveis que passamos juntos. Until today, we have incredible moments that we spent together. Até hoje, às vezes, estamos no telefone 1 a 2 horas. Till today, we are on the phone for 1 or 2 hours. Ele me falando da igreja lá. And him telling me about the church E there, eu falando com ele da igreja and daqui. me telling him about the church here. Juntos, Together, nós começamos uma igreja we started a church que este ano vai fazer 25 anos. that this year is going to be 25 years old. Éramos 4 famílias. We were 4 families. Hoje, Today, a igreja sede the mother church, tem mais de 2.000 has pessoas. more than 2,000 people. A outra igreja
The other church, que é a segunda que abrimos, the second one that we tem opened, mais de 1.000 has pessoas. more than 1,000 people. E são mais de 15 igrejas espalhadas pelo And México. now it's more than 15 churches throughout Mexico. O pastor Ron Moran, Pastor Ron Moran, não preciso falar dele porque vocês o I conheceram. don't need to tell you about him because you met him. O homem que me consagrou ao ministério The man who consecrated me e to the que ministry acreditou em mim. and believed in me. O homem que me ensinou muito. The man who taught me so much. Tento ser como I eles, try to be like them, mas eu não sou. but I'm not. Todos eles são muito melhores do que eu. All of them are much better than I am. Aqui está no nosso meio Here we have amongst us a pastora Gorete Rezendes. Pastor Goretti Rezendes. Cadê ela? Tá lá fora. Estava no nosso meio. She was here. Com ela eu aprendi algo impressionante. With her, I learned something Pela amazing. primeira vez, For the first time, eu vi uma pessoa I saw a person jejuando 40 dias fasting for 40 days pelo seu pastor. for her pastor. E eu falei, meu Deus, And I said, oh God, eu quero pessoas assim na minha I igreja. want people like that in my church. Quem não quer? Who doesn't want it? Aprendi muito. I learned a lot. Eu poderia perguntar a vocês, And I could ask you, que temos caminhado juntos we've walked together now. já há mais de 5 meses, More than 5 5 months. anos, perdão. Sorry, more than 5 years. e alguns outros And some others que estão comigo antes que eu viera para Trinity. that are with me before I even came here to Trinity. Já temos mais de 10 anos juntos. We are probably 10 years now together. Como é o pastor Wagner Reis? How is Pastor Wagner Rees? São vocês que podem dizer. You are the ones that can tell me. Vocês que são, You are, segundo o apóstolo Paulo, according to the Apostle Paul, a minha carta. my letter. É isso que diz. That's what it says. Porque o apóstolo Paulo, Because the Apostle Paul, escrevendo aos Coríntios na sua segunda carta, writing to the church in Corinth in his second letter, capítulo 3, versículos 2 e 3, chapter 3, verses 2 and 3, o apóstolo Paulo diz assim, vós sois a nossa carta, he says, you are our epistle, escrita em nossos corações, written in our hearts, conhecida e lida por todos os known homens. and read by all men. Vocês são a minha carta. You are my letter. Vocês são a carta do pastor Carlos Lana. You are the letter of Pastor Wagner. Vocês são a nossa carta. You are our letter. Vocês são as nossas recomendações. You are our São recommendation. vocês que podem dizer You are the ones that can que tipo say de pastores nós what somos. type of pastors we O are. versículo 3 diz ainda, Verse 3 still says, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, clearly you are an epistle of Christ, ministrada por nós ministered by us e escrita, and written, não com tinta, not with ink, mas com o Espírito do Deus vivo, but by the Spirit of the living God, não em tábuas de pedra, not on tablets of stone, mas nas tábuas de carne do coração. but on tablets of flesh, that is of the heart. O apóstolo Pedro The Apostle Peter, coloca he places o estándar de pastores muito alto. the standard of pastors a lot higher. E eu quero confessar para vocês, igreja, And let me confess to you, church, como que eu tinha medo disso. I was scared of this. Eu tinha medo de ser pastor. I was scared of being a pastor. Eu falei, eu não vou ser pastor porque eu não dou conta. I said I won't be a pastor because I can't do it. É muito alto. It's high. It's too high. Sabe, quando eu me lembrava de todos aqueles homens santos que eu convivi com eles. You know, when I remember all those holy men that I had a relationship with E a maneira que eles eram. and the way that they were. Houve pessoas que eu desisti delas no caminho. There were people that I gave up on them on the way. E meus pastores não. And my pastors didn't. Eu conheci, por exemplo, o João lá em Portugal. I met, for instance, John in Portugal. Ele veio de um mundo de vício de drogas. He came from a world of addiction to drugs. E ele aceitou Jesus. And he accepted Jesus. E ele começou a mudar de vida. And he started to change his life. Mas ele sempre recaía na droga. But he always fell back into the drugs. E ele vinha novamente. And he would come back E again. nós orávamos pelo João. And we would pray for them. E o João caía de novo. And he would fall back into the E o drugs. João chorava. And he would cry. E o João prometia que não ia cair. And he would promise that he would do it again. Ficava na igreja He would stay in church. e caía de novo. And then he would fall into it again. Eu falei, meu Deus, And I said, God, não tem jeito mais com o João. there's no way that we E eu can work with desisti him do João. anymore. And Eu I gave up. desisti do João. Mas o meu pastor, But my pastor, ele fez algo que eu nunca tinha visto antes. he did something that I had never seen before. Ele algemou os braços dele. Ele algemou He tied him up, his arms, nos braços do João. in his arms. E ele falou com o João, And he told John, eu vou ficar 7 dias com você no altar da igreja. I'm going to stay with you for 7 days here in the altar Você at vai church. defecar, eu vou com você.
If you go to the washroom, I'm going to go with Você you. vai comer, eu vou com If você. you go eat, I'm going to go with you. Serão 7 dias. 7 Se days. depois desses 7 dias And after these 7 days, você não for um novo homem, if you're not a new eu man, rasgo a minha Bíblia I will rip my Bible e paro de pregar o and evangelho. I'll stop preaching the gospel. Sabem a conclusão, irmãos? You know the conclusion? O João hoje é pastor. John today is a pastor. Eu tinha desistido dele. I had given up on him. É por isso que eu estou te falando This is why I'm telling you que esses pastores são muito melhores do que eu. that these pastors are much better than I am. É por isso que eu estou te falando This is why I'm telling you que depois que eu fui para casa pensando that after I went home thinking naquilo que aquele rapaz me falou into what that man told e me naquilo que o outro falou and de what mim, the other one said, eu fiquei pensando, como é que eu faço para agradar? I started to think, how can I do it to please everybody? Se o apóstolo Pedro coloca o estándar de ser pastor tão alto, If the apostle Peter places the standard of being a pastor como so que eu high, posso chegar a este nível? when can I reach that level? E olha que eu estou And tentando. look, man, I'm trying. Ele diz, He said, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero. Então a primeira coisa é que Pedro se identifica como pastor so the também. first thing is that Peter identifies himself as a pastor as well. Mas você pode dizer, Pedro era apóstolo. But he said, but I was an apostle. Não, você pode dizer. But you may say, but he was an apostle. E o apóstolo And the apostle é muito mais do que o pastor. is much more than a pastor. E Pedro era um apóstolo. And Peter was an apostle. Ele se coloca como pastor. And he places himself as a pastor. E tem mais. There's more. E ele fala And he says que ele podia falar. that he could say Porque he could say it because Peter, ele era testemunha das aflições de Cristo. he was a witness of the afflictions of Jesus. E ele falava mais. And he said more. Eu sou também I am also participante da glória que há de se revelar. a participant on the glory that is going to be revealed. Pedro era um pastor. Peter was a pastor. E ele diz agora, And he says now, Pastor Wagner, Pastor Wagner, apacenta o rebanho de Deus. watch over the sheep, Mas apacenta desta maneira aqui, ó. but watch them this way here, Desse jeito. this way. Tem cuidado deles. Be careful with them. Não por força, Care for them not by strength, mas voluntariamente. but voluntarily. Não por torpe ganância, Wagner, Not by violence, Wagner, mas de ânimo pronto. but with great cheer. Apacenta. Watch them. E Pedro podia falar isso, sabe por quê, igreja? And Peter could say this, you know why, church? Porque Pedro aprendeu com Jesus. Because Peter learned it with Jesus. Vocês se lembram da história? You remember the story? Pedro e Jesus, Peter and Jesus, naquela conversa entre eles, in that talk that they had, Jesus falou para ele, você Jesus- me ama, Jesus Pedro? told him, do you love me, Peter? E sabe que a gente canta que ama a Deus. And you know, we sing that we love him. Hoje a gente cantou isso Today aqui. we sang it. Será que ama mesmo? Do we truly? E Jesus falou para Pedro, And Jesus told Peter, você me ama mais do que estes? do you love me more than these? Se referindo aos outros discípulos. Referring to the other disciples. E Pedro disse, claro, Senhor, o Senhor sabe que eu te And amo. Peter said, of course, Jesus, you know I love you. E pela segunda vez, Pedro, você me ama? And for the second time, Peter, do you love me? Claro, Senhor, Of você course. sabe que eu te amo. Of course I love you. E pela terceira And for the vez third perguntou, time, você me ama, Peter, do you Pedro? love me? E Pedro já estava chateado And da Peter was pergunta. mad at this point. O Senhor sabe que eu te amo. Lord, you know I love you. Jesus não acusou Pedro. Jesus didn't accuse him. Jesus não disse, você não vê naquela conversa You don't see in that talk entre o pastor e a ovelha between the pastor and the sheep, nenhuma acusação. you don't see no accusation. Porque Jesus poderia ter dito para ele, Because Jesus could have told them, você me negou, you denied me, você não merece. you don't deserve Mas me. não existe acusação naquela But conversa. there's no accusation in that talk. O que existiu naquela What conversa there was in that talk, foi pastor falando com ovelha. the pastor speaking to sheep. Depois de perguntar 3 vezes, After asking him 3 times, aí Jesus fala com Pedro, then Jesus tells Peter, apacenta go as minhas, and watch over my sheep. cuida dos meus cordeiros. Go and care for my sheep. Por isso que Pedro aprendeu. This is why Peter learned. E é por isso que eu quero aprender com Pedro. And this is why I want to learn with Peter. Apacentar se trata de prover alimento. To watch over them is to provide food. Apacentar é prover pasto. To watch over them is to provide pasture. E esta é a minha função como pastor. And that's my function as a pastor. Prover pasto To provide pasture para vocês que são a carta. for you who are my letter. E vocês são mais do que a carta. And you are much more than my letter. E a gente vai falar disso. We're going to talk about this. Uma vez um pastor me disse There was once a pastor told me que se sentia trocado por outro that he felt exchanged by another porque uma família because a family que aceitou a Jesus com ele that accepted Jesus with him
E que ele cuidou dessa família. and that he took care of them. Depois essa família saiu da igreja Afterwards, that family left the church e foi para outra igreja. and went to another church. E ele disse, eu me sinto trocado quando acontece And he isso. said, I felt exchanged when that happened. Eu sempre soube o que é que os pastores sofrem quando pessoas se vão da igreja. I always knew what pastors felt when suffer when people leave the church. Que momento difícil para um pastor. Oh man, that's a hard moment for a pastor. Sabe, quando as pessoas vão da igreja, You know, when people leave a the church, primeira coisa que vem no meu coração the first thing that comes to my heart, é culpa minha. it's my fault. É culpa minha. That's my fault. Se estão saindo da igreja, If they're leaving my church, é porque alguma coisa eu não estou fazendo. it's because I didn't do something right. Mas Pedro diz, But Peter said, apacenta as ovelhas, watch over my sheep. pastoreia o rebanho de Deus. Be a pastor to the sheep of God. E aqui é bom você ler isso, And this is good for you to porque hear está dizendo que o rebanho é de Deus. because it says that the sheep are God's. Ah, como que é bom escutar isto. Man, it's good to hear that. Sabe quando essa verdade caiu no meu coração? You know, when that truth fell into my heart, Wagner, Wagner, o rebanho não é teu, the sheep are not yours. o rebanho é meu. They belong to me. Glórias a ti, Senhor, Glory to you, Jesus. porque este rebanho Because this é sheep teu. is yours. Se saem da igreja, If they leave the church, continuam sendo teu rebanho. they continue to be his sheep. Se chegam atrasados no If culto, they get to the church late, continuam sendo teu they rebanho. continue to be their sheep, his sheep. Se não querem vir orar, If they don't want to come to prayer, continuam sendo teu they rebanho, continue to Senhor. be your sheep. Se reclamam de mim ou If- dos demais pastores, If they complain about me or other pastors, continuam sendo o teu rebanho. they continue to be his sheep. Se falam mal de mim pelas minhas costas, If they speak bad about me behind my back, continuam sendo o teu they continue rebanho. to be his sheep. E Pedro está me dizendo isto, And Peter is saying this. pois foi assim que ele aprendeu de Jesus. So this is how he learned from Jesus. Foi assim que ele aprendeu. This is how he learned. Ou vocês esquecem que ele andou com Jesus, Or do you forget that he walked with Jesus? que ele foi testemunho That he was a witness de tudo, of everything, dos momentos alegres, of the happy moments, dos momentos of difíceis. the difficult moments. Ele viu milagres He acontecer. saw miracles happen. Como poderia Pedro trair Jesus? How could Peter ever betray Jesus? Ou negar Jesus, perdão. Or deny him? Como poderia? How could he? Mas ele o fez. But he did so. E Pedro aprendeu. And Peter learned. E depois que ele aprendeu, And after he se learned, você lê na carta de Pedro, if you read it in the letter of Peter, é a carta que todos os pastores deveriam ler. it's the letter that all the pastors should read. Porque ele aprendeu tudo. Because he learned everything. Pedro aprendeu muito. He learned a lot. E hoje Pedro me ensina. And today, Peter can teach me. Tanto a mim como aos demais pastores. Me and other pastors. Ou aqueles que já são pastores, Or those who are already pastors. ou aqueles que querem ser Or pastores. those who want to be pastors. Ou aqueles que, como eu, Or those who, like me, nunca quiseram ser. never wanted to be a pastor. Mas serão porque Deus os chamou para But ser. will be because God called them. Mas serão But porque they will Deus be os chamou because God para called ser. them to do so. Sabe uma coisa, igreja? And you know something? Quantas vezes eu me pego perguntando, How many times I get myself asking, Senhor Jesus, Lord Jesus, eu estou apacentando bem as ovelhas? am I watching over your sheep well? Mas eu nem espero a resposta dele, But I don't even wait for his answer porque eu sei que eu não estou. because I know that I'm not. Eu sei que eu não estou. I know that I'm not. E antes de você me julgar por esse desabafo, And before you judge me because I am venting to you, eu quero lembrar você que Paulo também fez isso. let me remind you that Paul also did so. Paulo também fez isso. Paul also did so. Ele também desabafou. He also vented. Sabe, igreja, You know, church, a gente fica perguntando we ask ourselves, porque a gente sabe que um dia a gente vai ser cobrado. because we know that one day God will ask Oh, this yeah, a of gente us. vai ser cobrado, sim. We will be asked of us. Vai chegar um tempo There will be a time em que a gente vai estar diante de Deus. where we will be before God. Esse momento That moment se chama o Tribunal de Cristo, is called the tribunal of Christ, onde nós vamos estar ali where we will be there diante dele before Him para prestar contas das nossas obras. to share our receipts from what we did. Não Our se work. trata de salvação. It's not about salvation. Não se trata de salvação. It's not about salvation. Se trata de recolhimento de galardões. It's about getting the rewards. E Deus vai me perguntar. And God will ask me. Claro que vai, eu não sei como vai ser. Of course He will. I don't know how it will be, Mas Deus vai me perguntar. but He will ask me. A gente treme por isso. I shake Cai because um of this. temor, Gabriela, na nossa vida. A fear falls into my life. Sabe? Cai um temor na nossa A vida. fear falls into our lives. Mas a gente é reconfortado. But I am recomforted. Quando conversando com a Gabriela, por exemplo, na terça-feira, When talking to Gabriela, for instance, on
Tuesday. Ela disse que aceitou Jesus She said that she accepted Jesus e deixou tudo por Jesus. and she left everything for Jesus. Tudo por Jesus. Não Everything. foi isso que você me falou? Isn't that what you said? Aí vem o conforto no And coração. then comfort comes to my heart. Deus vai me pedir razão God will ask me a do meu reason ministério naquele dia. for my ministry on that day. Como é que vai ser isso? How will that be? Eu ainda não sei, I don't know. mas Pedro me diz: But Peter said, não apacenta este rebanho por força, Don't mas o walk- faça voluntariamente. don't watch my sheep by force, but do it voluntarily. Em outras versões está escrito assim: In other versions it's written, não constrangido, não por força, not by strength, mas espontaneamente, but spontaneously, como da vontade de Deus. as for the will of God. Veja isso, igreja. Notice this. Espontaneamente, Spontaneously, porém da vontade de Deus. but by the will of God. Então eu tenho que ser espontâneo, So I need to be spontaneous, porém tenho que estar na vontade de Deus. but I need to be inside of the will of Eu God. encontrei no original And I found this on the original, um termo, uma palavra que se chama a word anakastos, that is anakastos. que significa And this word means não por força, not by force, não por violência, not by violence, mas exortando fortemente. but exhorting well. Meu Deus, como que é difícil. My God, that's hard. Eu não posso I can't fazer nada com vocês à força, do anything with you by force, mas eu tenho que exortar vocês. but I need to exhort you. Como é que faz isso, Deus? How can I do that? Eu fui lembrar dos meus pastores. I remember my pastors. Às vezes que eles me falaram comigo The times where they told me com palavras duras. with difficult words. Eu estava trabalhando no centro de Toronto, I was working downtown Toronto, pintando. painting. E de repente o telefone toca. And then my phone rings. Era o pastor Ron Moran. It was Pastor Ron Moran, Minha maior referência My de homem greatest- de Deus no Canadá. my greatest reference of God here in Canada. De líder. Excuse me, of leader here in Canada. E ele me falou no telefone: And he told me on the phone, eu vou riscar o teu nome da nossa associação de pastores e não quero mais você trabalhando conosco. I'm gonna erase your name from the book of our association of pastors, and I no longer want you with us. Era uma quarta-feira. That was a Wednesday. Eu tinha que terminar o trabalho I had to finish the job para receber o dinheiro na quinta, to get my money on Thursday, porque na sexta-feira because on Friday eu tinha que enviar o dinheiro para Portugal, I needed to send the money to Portugal, porque nós tínhamos missionários em Portugal. because we had missionaries working in E Portugal. o dinheiro tinha que ir para lá todo mês. The money had to go there every month. E eu falei para ele: And I told them, eu estou trabalhando, I'm working, precisando de levantar o dinheiro, needing to raise this money, e o senhor vem me telefonar para me falar isso? and you're calling me now to tell me that? Não quero você mais trabalhando comigo. I don't want you anymore Ou working with você us. muda, Either you change ou você sai da nossa associação. or you leave our association. 30 minutos depois eu estava sentado com ele no escritório. 30 minutes later, I was sitting with him on his office. Por 2 horas nós conversamos. 2 hours we talked. Por 2 horas nós choramos juntos. 2 hours we cried. E eu prometi para ele And I promised him que aquela falha nunca mais iria acontecer. that mistake I made would never happen again. É assim a vida de pastor. That's how a pastor's life is. É assim a vida de pastor. That's how a pastor's life E is. Pedro está dizendo: And Peter is saying, Wagner, Wagner, não faça por dinheiro. don't do it for money. Quando ele diz isto, When he says this, obviamente que ele está dizendo de dinheiro mal usado. obviously he's talking about unwell used money. Mas ele está dizendo: Wagner, não faça somente pelo seu salário. But he says, Wagner, don't only do it for your salary. Ô Pedro, Oh, Peter, se eu pudesse te falar, meu amigo, if I could tell you, eu te falaria. I would tell you. Eu falaria: sabe, Pedro, eu estou tentando, I would say, Peter, you know what, mas man, I'm está trying, difícil pra caramba. but it's hard. Eu sou pastor da Trinity, você não entende isto? I am the pastor of Trinity. Do you understand that? Lá tem gente de todo tipo, Pedro. There's people of anyhow there. Tem gente do norte, There's people from the north. tem gente do sul, There's people from the south. tem gente de todos os estados. There's people from every state. São muito diferentes, Pedro. They are all different from each other, Peter. Lá tem gente de outro país. There's people there from other countries. A gente tem que falar 3 idiomas para ser pastor naquela igreja. We need to speak 3 languages to be a pastor at that church. E mesmo assim a gente não agrada todo And mundo. even like that, we don't please everyone. Tem irmãos lá There's people there que acham that think que porque a gente apaga as luzes, that because we
A gente turn the não lights pode off. apagar. We cannot turn them Mas off. tem outros que adoram a luz But apagada. there's others that love the lights off. Tem gente lá, Pedro, There's people there, Peter, que acham that think que batismo em línguas estranhas, the baptism in tongues, que falar em línguas that estranhas speaking in tongues, excuse me, é evidência do batismo com o Espírito Santo. is evidence of the baptism of the Holy Spirit. Tem outros lá que são sensacionistas. There's others there that do not think that. Eles acham que ninguém nem fala mais em línguas. They think that no one anymore speaks in tongues anymore at Pedro, all. tem gente lá na There's Trinity people at Trinity, Peter, que eles são super pontuais. that they are extremely punctual, Mas tem uma turminha que chega atrasado demais. but there's others that are always late. Pedro, Peter, você não está entendendo You don't understand o dilema que é ser pastor da Trinity House of Hope. the dilemma that is to be a pastor of Trinity House of Hope. Porque lá tem uma turma Because there we have people que a gente insiste com eles para vir orar. that we insist with them to come to prayer, Mas eles não vêm. that they don't come. Agora tem outra turma que não falta uma oração. Now there's others that don't ever miss a service. Pedro, tem gente lá Peter, there's people there que eles são tão diferentes that they're so different, uns do outro, ones from the other, que eles têm que viajar 2 horas para chegar na igreja ou mais. that they need to travel 2 hours to get to church. Mas or esses more. que moram longe, But those who live eles far, vêm na oração. they come to prayer. Tem outros que moram quase dentro da igreja. There's others who live inside of the church Eles não almost vêm. and never come. Você acredita isso? Can you believe this? É um dilema. That's a dilemma. É um dilema. That's a dilemma. E eu poderia falar com Pedro. And I could tell Peter, Eu estou tentando ser como você, Pedro. I'm trying to be like you, Peter, Mas está difícil. but it's hard. Aí ele me fala assim, ó, já temos que acabar, né? And then he says, I'm almost finishing. Aí ele fala assim, ó, And then he says, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. not by having dominion over the inheritance of God by serving the Então, sheep. vocês não são só carta de Deus. So you're not only letter, Vocês são herança de Deus. you are the Vocês inheritance. são herança de Deus. You are the Fala inheritance pro irmão of que está do Jesus. teu lado. But Você tell the person beside you, é herança. you are the inheritance of God. E eu, como pastor, igreja, And me as a pastor, preciso ser exemplo para vocês. I need to be an example for you. Talvez eu até consiga ser em algumas coisas, Maybe I can be that example in some mas areas, não em tudo. but not in everything. Eu poderia reclamar isso com Pedro, I could complain about this with mas Peter, eu decidi que eu não vou fazer nada but disso. I decided that I'm not going to do it. Eu não vou fazer isso. I'm not going to do that. Sabe, Pedro, You know, Peter, é difícil ser pastor. it's hard to be a pastor, E é difícil ser pintor. and it's hard to be a painter. É difícil ser pastor. It's hard to be a pastor, E é difícil trabalhar na construção civil. and it's hard to work in construction. E eu poderia dizer para Pedro assim, olha, And I could tell Peter, look, às vezes eu estou orando por eles, many times I'm praying for them falando os nomes das famílias, and mentioning their names, the names of the families, e eu durmo de cansado, Pedro. and I fall asleep because I'm so tired. Eu durmo de cansado. I fall asleep. Aí eu acordo And then I wake up e lembro and I remember de quem eu estava orando of who I was praying for. e continuo falando o nome deles um por um, And I continue to say their name one by one, pedindo asking a Deus que os abençoe. God to bless them. É por isso que é difícil ser pastor That's why it's hard to be a pastor e ser pintor. and to be a painter. Eu nem sei o que é mais difícil. I don't know what's harder. Nem sei. I don't know. Sabe, eu poderia dizer para Pedro assim, Pedro, eu gostaria muito de ser pastor de tempo integral. You know, I could tell Peter, I would love to be a pastor full time Porque eu acho que se eu for pastor de tempo integral, eu vou ser muito melhor pastor. because I think if I were a full-time pastor, I would be a much better pastor. E eu diria isso para Pedro. And I would tell Peter that. Eu acho que se eu fosse pastor de tempo integral, eu melhoraria muito. I think that if I were to be a full-time pastor, I would get much better. Mas eu ainda preciso de ser pastor e pintor. But I still need to be a pastor and a painter Porque senão as contas não fecham no fim do mês. because otherwise the bills won't be paid at the end of the month. Mas eu vou continuar, Pedro. But I will continue. Eu não vou desistir deles. I'm not going to give up on them. E eu quero que eles não desistam de mim. And I want them to not give up on me. Talvez, Pedro, And maybe Peter, até fosse melhor eu desistir. perhaps it was better for me to give up. A última vez que eu fui no México, Pedro, Last time I went to Mexico, eu tive um convite I had an invitation para começar uma igreja na cidade de Acapulco. to start a church in the city of Acapulco. 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 Eu posso ir para Acapulco amanhã I could go to Acapulco tomorrow com minha esposa. with my wife. Sozinho não vou. Alone, I'm not. Tem esse convite. I have that invitation. Temos um apartamento We have dentro de um resort que é o sonho. we have an apartment inside of a resort that's Para morar a ali dream
to live there. Temos salário, We have a salary. temos uma igreja de mais de 2.000 pessoas orando para que eu vá. I have a church of more than 2,000 people praying for me to go. Mas eu não vou, But I'm not going porque Deus me pôs aqui. because God put me here. E é aqui que é o meu lugar. And this is my home. De que adianta eu ir para lá What's it worth for me to se go Deus there não vai estar comigo? if God is not going to be there with Se me? Deus quer que eu continue sendo, God wants me to continue to be. vocês vão ter que me aguentar. And you're going to have to take me here. Sabe, Pedro? And Peter, you know, Mas também tem uns irmãos lá na Trinity we also have people at Trinity que vale a pena ser pastor deles. that's worth to be their pastor. Tem uma turma lá There's some people que there está fazendo casados para sempre. that is doing casados para E o sempre. casamento dele está mudando. That is Deles. doing married for life. Olha, Their Pedro, marriages are eu changing. tenho uma turma lá do louvor e adoração Peter have people from the worship team. que eles estão They are- entregados no poder da oração e do louvor e da adoração. They are tied up to their power of prayer and the power of worship. Tem uma turminha de jovens lá, Pedro, There is a people there that are the youth of that church pastoreados pelo pastor Caleb e a Bruna, that are being pastored by que Pastor Caleb estão and Bruna botando pra that quebrar. are making things happen. e eu não vou desistir I'm not going to deles. give up on them. Tem uma turma lá There's people there que chega cedo, that get here early antes do culto. before the service. Tem uma turma lá que não falta uma There's oração. people there that don't miss a prayer. Se é na igreja, If it's a church, se é no monte, if it's in the mountain, eles vão. they go. Lá tem a turma da escola dominical, There's the people there from the Sunday school que liderados pela Camila, and leadered by estão Camila. fazendo um trabalho They excelente. are working tremendously. Lá tem os diáconos, There's the deacons que me enchem de orgulho. that I become so Lá tem a proud of. turma do backstage, The backstage people. a turma do backstage, The backstage people. fotos, vídeos, Pictures, projeção, videos, mídia, projection, media que estão trabalhando muito. that are working hard. Sabe, Pedro? Peter, you know, Lá tem pessoas there's people que estão conosco há muito pouco tempo. that have been with us for a short period of time. E lá tem também pessoas que estão conosco há muito tempo. And there's people who's been with us for a long time. Novos chegam, New ones get here. mas também tem alguns, Pedro, que desistiram de nós e saíram para outra But igreja. there's also those, Peter, who gave up on us and left our church. Pedro, teve gente que saiu da igreja Peter, we had people that left the church e nos mandou uma simples mensagem. and only sent us a text message. Aí eu lembrei do meu pastor, And then I remember my pastor. porque um dos ensinamentos que ele me deu foi assim. One of the teachings that he gave me was this. Eu sempre o trazia nas igrejas onde eu sou pastor I always brought him in the churches where I was a pastor of, e sempre dizia para ele and I would always tell him, o que eu estou fazendo de errado. what am I doing wrong? Você me diz Please tell me, que eu mudo. and I'll change it. Era assim que era a minha relação com ele. That's how my relationship with him was. E no dia que eu estava mais feliz, And on the days that I was the happiest, ele me perguntou: você já foi traído he asked me, were you betrayed? no ministério? Were you ever betrayed in your Eu falei: ministry? não, pastor, Deus me livre. And I said, no, pastor, oh my God. Mas se prepare que você vai ser. Get ready, because you will be betrayed. Pastor Wagner Reis. Pastor Wagner Rees, Pessoas vão estar comendo com você people will be eating with e you, vão te trair. and they will betray you. Pessoas vão ser amadas por você na igreja, People who will be loved by you at church, mas vão te trocar por outra. but will, É assim Exchange you for another é person. assim que funciona. that's how life works. É assim que funciona. That's how life works. Esse é o pastor que eu tento ser. That's the pastor that I try to be. Aquele que, no versículo 4, e com esse nós terminamos por hoje. That one in the verse, on verse 4, and we're going to finish with this today. Porque o versículo 4 diz: e quando aparecer o sumo pastor, Because the verse 4 says, and when the highest pastor appears, alcançareis a incorruptível coroa da glória. you will reach the crown of glory. Esse é o pastor que eu tento ser. Incorruptible crown of glory. That's the pastor I try to be. Era isto que os meus pastores me ensinavam. That's what my pastors taught me. Porque eles me diziam isto: Because they told me this. a gente não é pastor para agradar os outros. We're not pastors to please others. A gente é para agradar a Deus. We are pastors to please God. E eu perguntava: mas por que vale a pena então ser pastor? And I asked them then, so then what's it worth to be a pastor? Ai, pastor, Oh, pastor. vale a pena. It's worth it Porque na eternidade because in eternity, nós vamos ter uma coroa diferente da deles. we will have a different crown Esta than theirs. coroa de glória That crown of é glory, só para pastor. it's only for pastors. Eu falei: glória a Deus. And I said, glory to God.
Vamos ter coroa We'll have a crown na eternidade. in eternity. E está falando aqui, And ó, it's saying here que essa coroa, that this crown, e é por ela que a gente faz. and this is what we do what we É do. por ela que Paulo fez. This is why Paul did what he did. É por ela que Moisés fez. That's why Moses did what É he por did. ela que Pedro fez. It's for it that Peter did what he did. E o meu pastor Leopoldo Mota disse algo que jamais eu esqueço. And my pastor Leopoldo Mota told me something that I have never forgotten. Eu perguntei para ele assim, I asked him, fala a verdade. tell me the truth. Você gosta de ser pastor? Do you like to be a pastor? Ele falou comigo assim, eu amo ser pastor. And he said to me, I love being a pastor. Ele falou comigo, se 10 vidas eu tivesse, He said, if I had 10 lives, 10 vidas eu daria para o ministério. 10 lives I will give it to the ministry. Sabe, Pedro, You know, Peter, eu sei que eu sou imperfeito, I know that I'm not perfect. que às vezes falo muito, Sometimes I talk a lot. que às vezes falo pouco. Sometimes I talk little. Eu sei que eu não sou como esses grandes homens I know that I'm not one of those great men que tanto me ensinaram that taught me so much e que ainda me ensinam. and that still teach me. Eu sei que está difícil I know it's hard e às vezes até desanimador, and maybe sometimes down, mas eu sei but I know que quando o sumo sacerdote, that when the high priest, o meu Salvador, my Savior, o meu Jesus, my Jesus, aparecer shows up naquele dia on that day que eu estiver de frente a ele, that I'm before him, ele vai me perguntar, he will ask me, e a minha noiva and my bride que eu confiei a você, that I trusted you with, o que você fez com ela? what did you do with them? Sabe, igreja, eu não sei como é que vai ser isso. I don't know how that's going to be, church. Não sei se vai ser um relatório pessoa por pessoa. I don't know it's going to be a summary person by person. Imagina se fosse assim, Rogério. Imagine if it was like this. Aí Deus me pergunta assim, And God asked me, o Rogério e a família dele, Rogerio and his family, como é que foi? how was it with them? Ah, lá na igreja também, Oh, at church as well, tinha também o Abner, irmão do Jeter, we also had Abner, brother of Jete, marido da Carol. Carol's husband, Porque Jesus because Jesus conhece todos vocês pelos nomes. knows each one of you by your name, Todos. everyone. Não tem como equivocar. There's no way to make a Se mistake. existe duas pessoas com o mesmo nome, If there's two people with the same name, ele sabe muito bem. he knows exactly who you are Porque ele estava com Deus because he was with God desde antes da criação do mundo. before the foundation of the world, E ele sabia disso. and he knew this. Eu não sei como será, I don't know how it will be, mas eu sei o que eu quero dizer naquele dia. but I know what I want to say on that day. Vamos ficar de pé, por favor. Can we please stand? Eu sei pelo menos o que eu tentarei dizer para I o know meu at least Senhor what I will naquele try dia. to say. É o que eu vou dizer para ele. This is what I will tell him. Pelo menos é o que eu quero dizer. At least this is what I want to say. Senhor, aqui estão todos eles. Lord, here are all of them. Nenhum se perdeu. None of them got lost. É isso que eu oro. That's what I pray. Que nenhum de vocês se perca. That none of you may get lost. Esta é a recomendação de Cristo para quem alimenta o rebanho. That's a recommendation of Christ to feed his sheep. Por isso que eu venho diante de vocês hoje That's why I come before you here today com humildade in humbleness para pedir vocês to ask you, perdão forgive me se eu não tenho sido o melhor pastor. if I haven't been the best pastor. Mas eu quero dizer para vocês But let me tell you, que se vocês quiserem, if you want, a gente vai continuar caminhando junto. we will continue to walk A together. gente vai continuar We caminhando will junto. continue to walk Se together. vocês quiserem, If you want, a gente vai continuar we will caminhando continue to junto. walk together Com defeitos with flaws e com qualidades. and qualities. A gente vai continuar We caminhando. will continue to walk Se together. vocês me aceitarem, If you accept me, a gente vai. we will. Sabe? Porque tem algo Because there's something que é sempre importante lembrar. that is always good to remember. Eu preciso de vocês I need you mais do que vocês precisam de mim. more than you need me. E se você pensar assim, And if you think this way, eu preciso do pastor mais do que ele de mim, I need the pastor more than he needs me, aí a gente vai fazer um time forte. then we'll become a great team. Um time forte. Then we'll become a great team. Em 1989, In 1989, nós plantamos aqui na cidade de Mississauga a primeira igreja de língua portuguesa. we planted here in the city of Mississauga the first Portuguese E eu speaking church. tentei correr de Mississauga. And I tried to run away from Mississauga. Até hoje tento.
Till today, I still try. Mas Deus me pôs aqui. But God put me here in Mississauga. Quero convidar você I want to invite you a que nós possamos continuar caminhando juntos. so that we may continue to walk together. Talvez algum dia Maybe one day você vai estar precisando de um abraço e eu vou te dar esse abraço. you're going to need a hug and I'm going to give you that hug. Talvez algum dia você Maybe vai one estar day precisando e eu não vou te dar esse You're going abraço. to need that hug and I'm not going to give you that hug. Talvez algum dia Maybe one você day vai chegar aqui querendo ouvir uma palavra You'll get here wanting to hear a word e vai ouvir outra and palavra. you'll hear another word. Mas a gente está junto. But we're together. A gente vai continuar caminhando We'll continue to walk together para que Deus continue so that God can continue fazendo doing em mim in me e através de mim and through me cumprir o propósito pelo qual Ele nos chamou para estar to aqui. fulfill the purpose in which He called Feche os us to teus do olhos e here. nós vamos orar. Please Pai, close no your eyes. nome de Jesus. Father, in Jesus' name, Eu oro agradecido, Senhor. I pray thankful. E ainda, ó Deus, que eu não seja o pastor que o Senhor quer que eu seja. And though, God, I'm not the pastor that you may want me to be, Aqui eu estou, Senhor, here I am para ser o melhor pastor que eu possa ser. to be the greatest pastor I can be. E é diante da tua igreja, ó And Deus, it's before your church que eu, neste momento, that I, in this moment, oro a ti, Senhor, I pray to you para que o Senhor venha fortalecer a minha vida, so Pai. that you may come and strengthen my life, Para que o Senhor venha me dar a tua graça, so Senhor. that you may come and bring me your grace, Para que a tua graça me baste. so your grace may be enough for me. E eu oro a ti, ó Deus, And I pray, God, to you, para que estas pessoas que aqui estão, so that these people are here, e aqueles que são do nosso meio, mas não estão aqui também, and those who are amongst, who belong to us and que are not here, eles possam entender isto. that they may understand this, Que eles tenham um pastor imperfeito, that they have an imperfect pastor, mas que os ama. but that love them, Mas que os ama. that love them. Pai, obrigado pelo amor que o Senhor colocou no meu coração por este Father, rebanho. thank you for the love that you've placed in my heart for this sheep. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Praise be your name.